Fala pessoal, tudo bem? Questão de número 3 aí no primeiro exame de qualificação UERJ 2027 e para aqueles alunos que fazem o acompanhamento das nossas resoluções através do nosso e-book, essa é a questão de número 1 dentro da parte de óptica geométrica. Fique atento aí você que vai fazer os próximos exames de qualificação, porque a UERJ incluiu agora nesse ano de 2027, né, dois novos assuntos que não estavam previstos nos editais dos anos anteriores: óptica e ondulatória. Até por esse motivo que no nosso e-book nós tivemos que abrir um novo bloco, né, dentro da parte de óptica geométrica, e essa agora é a primeira questão. Então, muito provavelmente você vai acabar encontrando outras questões de óptica geométrica nos próximos exames de qualificação aí. Fique atento. Vamos lá. O desenvolvimento da fotografia deve-se, entre outros, ao dispositivo óptico conhecido como câmara escura, composto por uma caixa fechada com paredes opacas e um pequeno orifício em uma das faces. Os raios de luz que partem de um objeto posicionado em frente à câmara passam por esse orifício e projetam na face oposta a imagem precisamente invertida do objeto. Considere que um objeto de altura h esteja a uma distância P do orifício de uma câmara escura e que a distância entre as faces da câmara seja igual a P', como mostra o esquema. Nessas condições, então, a altura h da imagem projetada corresponde a... Bom, muito comum alguns professores de matemática, inclusive, resolverem essa questão, porque estava na parte do texto base, dizendo que dá para resolver por semelhança de triângulos. E sim, perfeito, a gente vai resolver usando semelhança de triângulos, zero problemas quanto a isso, mas é importante você entender que isso se encaixa dentro da parte de óptica geométrica, na parte de câmara escura. Dito isso, então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Uma semelhança de triângulos. Nós vamos colocar aqui, olha, duas frações, porque semelhança de triângulos nada mais é do que uma relação de proporção, é uma regrinha de 3, e nós vamos escolher as grandezas que nós vamos colocar aqui desde que nós sejamos coerentes. Como assim? A altura do nosso objeto, se você reparar, é a base do nosso triângulo maior. Então eu vou colocar aqui, ó, a altura do objeto, que é a base do triângulo maior. Aí eu vou dividir isso pela altura da imagem, que no caso é a base do triângulo menor. Então é como se eu estivesse fazendo assim, ó, base, base. Então eu tenho aqui altura, altura, prontinho. Uma vez que eu relacionei a grandeza associada ao triângulo maior na parte de cima, aqui do outro lado, na hora de fazer essa proporção, eu preciso colocar agora a minha altura do triângulo maior, que seria o equivalente ali à distância entre o objeto e o orifício, né? Que é a letrinha P. Eu preciso colocá-la aqui em cima, porque eu coloquei h em cima, então do lado de cima, né, ou melhor, do outro lado, eu preciso colocar a grandeza que está associada a esse triângulo maior, que é o P. E aqui embaixo vai entrar o nosso P'. E aí o que nós vamos fazer aqui? Olha, isolar o h, que é o objetivo da questão. Olha, como que eu isolo esse h, né? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada primeiro, para fazer o passo a passo aqui para você. Então vai ficar assim, olha, P vezes h. Agora é só eu passar o P aqui para baixo dividindo e nós teremos h multiplicado por P' dividido por P. Isso daqui é igual ao h e está resolvido. Aí nós temos um dos gabaritos que bate, que é a letra B aqui do nosso problema. Bom, pessoal, poderíamos ter feito uma outra semelhança de triângulos aqui? Poderíamos ter feito uma relação totalmente diferente? Poderíamos. Como assim? Vamos aproveitar aqui, ó. A gente poderia ter colocado a altura do objeto dividido pela distância do objeto até o orifício, h sobre p. E do outro lado, como é que ficaria? Do outro lado ficaria a altura da imagem. Então perceba que altura, altura. Eu tenho que ser coerente na minha escolha. Não é uma fórmula, é uma relação. E do outro lado aqui eu colocaria agora a distância da imagem até o orifício, P'. Passaria o P' ali para cima multiplicando e olha só a relação que nós teríamos aqui. H multiplicado por P' é igual, ou melhor, dividido por P é igual ao H, e eu cheguei na mesma relação. Então eu queria te mostrar que não existe uma única fórmula de fazer. Você vai fazendo uma relação desde que você seja coerente ali com as grandezas que você está escolhendo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas resoluções aí. Até mais.